Fala galera, beleza? Professor Alex aqui de Geografia, hoje trazendo mais um conteúdo para vocês, hein? Hoje nós vamos falar sobre a Ásia Meridional, seus aspectos naturais, econômicos, demográficos e geopolíticos. Vamos entender essa sub-região aí do continente asiático. A começar aí pelos seus aspectos naturais, né? A Ásia Meridional, ela também pode ser chamada aí de subcontinente indiano, justamente porque a Índia é o país que tem maior extensão territorial dentro dessa porção do continente asiático. Vai ser conhecida também como uma península indo-hispânica. Por quê? O que é uma península, né? Península é aquela porção de terra que está para dentro do mar, como a gente pode observar aí no mapa. Essa porção triangular que a gente observa, na verdade, é o território indiano e está para dentro do Oceano Índico. É uma região que vai ficar localizada entre a Cordilheira do Himalaia e o próprio Oceano Índico, tá? A geomorfologia também tem algumas unidades bem interessantes nessa porção aí da Ásia. Primeiro que são os dobramentos modernos formados ali na Era Cenozoica. E aí presta atenção numa coisa, o que são dobramentos modernos? São cadeias montanhosas, né? São cordilheiras montanhosas que nesse caso são os Himalaias. E isso vai ocorrer como uma consequência do contato de placas tectônicas, ou seja, é quando eu tenho ali duas placas se chocando. Tá? A outra unidade que a gente tem é o Planalto do Deca, né? O Planalto do Deca, que é uma porção aí mais elevada da superfície, e a planície indo-gangética, né? Ou seja, é aquela porção mais rebaixada que a gente tem do nosso relevo, tá? E aí, analisando o mapa, a gente consegue observar muito bem, né? Ó, essa porção da Cordilheira do Himalaia que está lá no norte, que é essa coloração mais laranjada para avermelhada. Essa porção aí em verde são as regiões de planície. Tá? E aí eu observo bem que destaca-se, né, a planície indo-gangética, que é exatamente a planície ali do rio Ganges. Tá? E também esse Planalto do Deccan, né, que é mais ou menos essa coloração aí, a cor de pele, que fica bem no meio aí da Índia. Legal, galera? Então essa é as unidades geomorfológicas e geológicas que a gente tem aí dentro dessa porção do continente asiático, né? Ou a Ásia Meridional. Tratando então dos aspectos climáticos da Ásia Meridional, a gente vai ter aí a característica do regime de monções, do clima de monções, né? O que seria esse clima de monções? Vamos lá, galera. A gente entende a partir de duas estações, né? Do verão e do próprio inverno. Agora presta atenção. Nada mais é do que a influência de diferentes fatores climáticos em diferentes estações do ano. Tá? Então vamos lá. Se a gente pega ali a Ásia Meridional durante o inverno, a gente vai ver o quê? Né? Uma alta pressão dentro do continente e uma baixa pressão ali próximo ao mar, né? Dentro do mar, mais especificamente. E o que seriam essas zonas de alta e baixa pressão? Alta pressão são aquelas regiões onde elas estão dispersando o vento. Baixa pressão são aquelas que estão recebendo o vento, tá? E isso, na estação do verão, inverte. A gente tem uma alta pressão no mar e uma baixa pressão dentro do continente, tá? Como a gente pode observar no quadradinho aqui abaixo. Agora vamos lá, vamos entender melhor isso. Quando a gente fala ali na estação do inverno, em que essa alta pressão está dentro do continente, significa dizer o quê? Significa dizer que eu tenho ventos secos, e aí olha como a continentalidade, né, que é um fator climático fundamental para entender essa dispersão de ventos que são secos. Por que esses ventos são secos? Porque falta umidade. Tá? E essa falta de umidade, ela se desloca para o mar. Esses ventos secos se deslocam para o mar. Já no verão, esse processo se inverte. Eu tenho uma alta pressão no mar e uma baixa pressão no continente. Então, os ventos eles estão indo em direção a essa porção da Ásia Meridional, né? Bom, agora vejam bem, esses ventos eles já não são mais secos dentro do verão, eles são o quê? Úmidos. Por que eles são úmidos? Porque eles estão sendo deslocados de cima do Oceano Índico, né, para a região continental. Então, mais uma vez, o fator climático aí da maritimidade, né, é, permite que a gente tenha maiores taxas de evaporação e assim tornando a atmosfera mais úmida. Legal? Então, galera, basicamente o regime de monções ele é o oposto, né? Durante o inverno a gente tem ventos secos saindo do continente,
e indo em direção ali ao Oceano Índico, né? E durante o verão a gente tem um processo inverso. Eu tenho ventos úmidos saindo do Oceano Índico e indo em direção ao continente, essa porção do continente asiático, tá? Bom, legal, muito bacana isso, mas o que que de fato é? Quais são as consequências para isso, né? Vamos lá. Se a gente fala ali do inverno, onde a gente viu que tem aí a ocorrência de ventos secos, consequentemente a gente vai ter o quê? A gente vai ter um ambiente mais seco, um ambiente em que vai tornar possível um momento de estiagem. Então vai faltar água em determinados momentos, né, para alimentar as plantações, né, e tudo mais. Já no inverso, no verão, quando eu tenho um ambiente mais úmido, um momento mais úmido, né, porque eu tenho toda essa umidade do mar se deslocando para dentro do continente, eu vou ter o quê? Uma grande precipitação, um volume de chuva muito grande. Então isso vai causar o quê? Grandes inundações, grandes cheias nos rios. Então, de certa forma, os dois momentos vão criar transtornos para essa região aí da Ásia Meridional. Tranquilo, galera? É isso que a gente chama aí de regime de monções. Bom, já em relação à hidrografia, a gente tem dois rios principais, né, que se destacam dentro da Ásia Meridional, que é o rio Hindu e o rio Ganges, né? O rio Hindu, ele é um rio fundamental dentro dessa porção aí da Ásia Meridional, né? Corre ali pelos países da China, da Índia e do Paquistão. Já o rio Ganges, ele é um rio também essencial ali dentro da Índia, né? É um rio que tem um aspecto cultural muito grande ali dentro da própria cultura indiana, através de ritos e tudo mais. Já em relação ao seu quadro humano, né, os aspectos demográficos da Ásia Meridional, a gente vai ter aí essa região sendo formada por três das maiores populações do mundo, que seria ali a Índia, Paquistão e Bangladesh. A Índia, que na verdade, né, é o segundo maior país mais populoso do mundo, fica atrás somente da China. Bom, essa população dentro da Ásia Meridional, ela é distribuída de forma irregular e ela está concentrada sobretudo nas regiões dos vales e dos deltas fluviais, né? Que são aquelas porções mais úmidas, são aquelas regiões mais úmidas, né? Onde se praticam a risicultura inundada, que é um tipo de atividade econômica, né, essencial dentro dessa região. Essas regiões, esses países, na verdade, da Ásia Meridional, vão apresentar baixos IDHs, né, que seria Índice de Desenvolvimento Humano. Então, só aí a gente já entende os grandes desafios que esses países enfrentam em torno de uma qualidade de vida. A Índia, por sua vez, tem um predomínio da religião hindu, né, onde se estabelece um sistema de castas. O sistema de castas ele é parecido com uma estratificação social, no qual é ilegal dentro da Índia. Né? Isso já foi regulamentado a lei, a abolição desse sistema de castas, onde estabelece quem é rico, quem é pobre, e isso tudo passa através de uma herança familiar. Tá bom? Em relação aos antecedentes históricos, né, dessa porção aí da Ásia Meridional, a gente vai ter um domínio inglês até 1947, quando a Inglaterra ela vai se preocupar com as consequências da Segunda Guerra Mundial, mas isso vai permitir que dentro da Ásia Meridional se forme variadas etnias, religiões e línguas, né? Onde vai emergir um líder muito importante nessa conquista da independência, que é o Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi ele vai promover uma política de desobediência civil contra o governo britânico, né? E de fato ele vai conseguir a independência, mas não da forma que ele queria, a criação de um Estado independente, único, né? Unitário. Ele vai conseguir sim, mas vai ter a formação de diferentes estados, como a Índia, onde vai ter uma população predominantemente hindu, e o Paquistão. Né? E aí observe bem, o Paquistão ele vai ser dividido em duas porções, a porção ocidental e a porção oriental. A porção oriental, por sua vez, terá uma população predominantemente muçulmana, e isso vai favorecer uma busca por uma independência, né? Onde a Índia vai apoiar essa independência. Os rebeldes que vão buscar essa independência, a Índia vai apoiar. Foi um conflito completamente violento, né? E de fato consegue conquistar a independência, formando então em 1971 o país chamado aí de Bangladesh.
Bom, esse conflito, galera, que a gente vai ter aí entre Índia e Paquistão, né, também vai se tornar um conflito bastante tenso, bastante violento e vai permitir um deslocamento de população muito grande entre os dois países. A galera que era hindu e que vivia na região do Paquistão vai se deslocar para a Índia e os muçulmanos, né, que viviam na Índia vão se deslocar para o Paquistão. Já em relação à economia, a gente vai ter um predomínio das atividades agrícolas, justamente porque grande parte da população se concentra nas áreas rurais, onde a risicultura inundada é a principal atividade. O que é a risicultura inundada, né? É o cultivo do arroz em regiões alagadiças, sobretudo ali nas planícies fluviais. A Índia é um país que acaba se destacando dentro da Ásia Meridional, porque vai apresentar um crescimento econômico nos últimos anos, podendo classificar a sua economia como emergente, onde vai se fazer parte de um grupo de países emergentes que é o BRICS, formado ali por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Mas isso não vai melhorar as suas condições sociais, que continuam ruins, justamente pelo seu grande quantitativo populacional. Então, só aí a gente entende que a Índia tem uma grande disponibilidade de mão de obra, que, por sua vez, é até qualificada e barata. Então, isso vai permitir que os países acabam encontrando dentro da Índia, né, uma significativa mão de obra para a sua produção, né, para a sua cadeia de produção. O inglês, como é o idioma oficial, vai permitir maiores relações comerciais com o povo indiano. Inclusive, grandes multinacionais norte-americanas acabam preferindo colocar o seu call center dentro da Índia, justamente devido a essa facilidade aí no idioma. Temos ainda, galera, a região da Caxemira, que acaba se tornando um conflito geopolítico ali entre a Índia e o Paquistão. A região da Caxemira está localizada no extremo norte da Índia, né, onde vai ter aí uma população majoritariamente muçulmana e que, de certa forma, vai ser governada por um governo hindu, por um marajá hindu. Né? Agora, observa bem a história desse conflito. Né? Essa população majoritariamente muçulmana faz uma pressão muito forte para que a região da Caxemira se anexe ao Paquistão, que, por sua vez, como ela é controlada por um Marajá hindu, ele vai decidir por uma associação à Índia. E aí surge, né, eclode um conflito que até então não é um conflito declarado, né, uma declaração de guerra entre os dois países. Mas, de fato, vai ser um conflito bastante sangrento, né, entre a Índia e o Paquistão por o controle territorial dessa região da Caxemira. Isso vai favorecer, obviamente, né, que cada porção da Caxemira ela tenha um controle da Índia e um controle do Paquistão. E aí a gente, observando o mapa, até a gente consegue analisar bem essa situação. Né? A gente vai ter ali mais de 3 milhões de pessoas que vão ter um domínio do Paquistão, e uma população de 9 milhões de pessoas sob o controle da Índia. Né? Vai se estabelecer um limite territorial e a região da Caxemira ela vai ficar até dividida. Né? Bom, em 1962, a gente vai ter a entrada da China dentro desse conflito com a Índia. Né? A China ela vai invadir uma porção da região da Caxemira, e aí, sobretudo ali onde a gente vai ter a saída, né, para o Tibete, que é uma região que está dentro da China. E aí, até hoje, a China tem um domínio territorial também sobre a região da Caxemira. Tá? Bom, galera, a grande preocupação em torno desse conflito entre a Índia, né, o Paquistão e a China se refere à preocupação com armas nucleares, né, uma vez que os países eles possuem o desenvolvimento de arma nuclear. Então, o grande receio, né, de um conflito armado se refere à utilização desse armamento nuclear pelos países. Bom, galera, vou finalizando por aqui. Obrigado pela atenção e até a próxima.